Fala galera, ó, essa gravação de hoje não vai ter corte, então se tiver alguma coisa errada, vocês me desculpem, porque vai ser no talento. Tô gravando às 2h30 da manhã, dia corrido, semana corrida. Na verdade, todas as semanas estão sendo corridas. Mas não pude deixar de vir aqui para fazer o vídeo que vocês estão dando aquela moral absurda. De novo, passou de 3.000 views. Pô, parece até pouco, né? A gente comemorando 3.000 views. Mas para mim é muita coisa, como eu falei. Meu canal tá com 7.200 inscritos. Bater 3.500 é metade da audiência. É bastante coisa. E eu fico muito feliz de meus vídeos que estão dando quase 1 hora de vídeo estarem fazendo um sucesso danado. E muita gente já fica, cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Vai ter vídeo, vai ter time base. Então, galera, obrigado. E peço só mais uma coisinha para vocês. Deixa o like aqui no vídeo para que o engajamento ele cresça e compartilha, cara. Aqui o trabalho está gratuito. Tô me esforçando bastante para toda rodada ter esse conteúdo aqui. Não estou cobrando nada para esse conteúdo. Então, a única coisa que eu peço para vocês aí é para dar essa moral boa para mim e dar essa compartilhada no vídeo. Deixa eu trocar aqui. Estou fazendo praticamente uma live, né, cara? Uma live gravada. Bom, rodada 3 foi um desastre, galera. Desastre. Muita coisa não deu certo. Muito problema com notícia, né? A questão do Hulk não queria jogar, depois foi banco, isso atrapalhou bastante. E alguns jogadores que a gente provavelmente escalaria, como o Veiga, muito caro para valorizar, precisava de muito. Mas se a gente for olhar, né, no geral, as pontuações realmente foram bem baixas, né? Se você pegar ali os jogadores que fizeram mais de 10 pontos, poucos os jogadores tinham o que a gente chama ali desse potencial. Cruzeiro bombou na última rodada. Então, assim, muita coisa assim acabou tendo problema grande, né? Em questão de pontuação. Então, as pontuações realmente foram muito baixas. Então, pessoal, galera que fez maior pontuação aí chegou a 60 pontos, isso com muito esforço, 60, 70 pontos, porque não foram baixas. Então, não desanime, não ache que a estatística dá errado, essa coisa de estatística, bibi. Só temos 3 rodadas, já tínhamos 2 rodadas, é um espaço amostral muito pequeno, e a partir de agora as coisas vão se resolvendo e cada vez mais de boa para a gente analisar. E aí, sem mais delongas, vamos direto para dar aquela analisada no goleiro. Mas antes, eu quero falar um negócio para vocês. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou mostrar um pouquinho das ferramentas lá do plano, um material do plano sobre expectativa de gol que eu uso lá. Então, estou compartilhando aqui com vocês esse o que eu vou mostrar também, que é a plataforma de scout também exclusiva lá do plano. Estou mostrando aqui o Escala 10. Então, são todas as plataformas assim que você pode adquirir. E aí, galera, o plano tá com desconto, tá com cupom de desconto aqui de 15%. Quem quiser assinar vai ter acesso a tudo isso, muito mais. Tá? Eu sei que nem todo mundo pode assinar, mas tá um preço bom. E daqui a pouco, em breve, a gente vai fazer a degustação com preço baixinho. E para quem quiser assinar a degustação também vai ficar baixinho para a gente bombar e todo mundo poder entrar no plano e ficar todo mundo feliz. Então, vamos embora para a nossa análise, que eu já falei demais aqui. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui, né? Para a gente seguir viagem. Deixa eu botar naquele formatinho que eu curto, né? Que eu fico aparecendo aqui na tela. E botar aqui embaixo. Mas acho que aqui tá bom.
Bom, galera, vamos lá começar pelos goleiros, né? Como a gente falou na rodada passada, a gente está olhando o FCG, que é números de finalizações certas para fazer um gol. Até então a gente tinha times que não tinham feito gol, o que não está mais rolando, né? Todos os times do Brasileirão fizeram um gol. E agora a gente pode dar uma olhada aqui quanto que demora, né? Qual é a quantidade de finalizações para gol que os times precisam, né? Então, aqui começando, ó, pelo FCG aqui, deixa eu botar na tela certinho para vocês. Beleza. Olha só, o Curitiba, América Mineiro, Atlético Mineiro, Grêmio são os times que possuem maior FCG, ou seja, que precisam de mais finalizações corretas para fazer gol. Curitiba não finaliza muito, 28 finalizações em três jogos, dá mais ou menos 9 finalizações por jogo, mas tem acertado 50%. Então, dessas 9 aí, 4, 5 vão para o gol. América Mineiro finalizando bastante, né? Mais de 10 por jogo, só que 40% delas vão para o gol. Então, aqui, ó, na verdade, dá 15, né? 40% de 15 já dá uma quantidade interessante ali na casa de 6 finalizações para o gol, um pouquinho acima aqui do Curitiba. Galo já bem maior, né? Isso aqui é bem interessante, porque o Galo está fazendo também mais ou menos 15 finalizações por jogo, mas acerta 55% delas, ou seja, já está falando de 8 finalizações ali que vão para o gol. Né? O FCG aí do Galo na casa de 7,7, Grêmio na casa de 6,3, finaliza pouco, mas tem aí um índice muito grande, né, de finalizações corretas. Acho que isso muito pelo Soares, né, que finaliza bastante. E aí, pessoal, a gente começa a fazer, a ter uma visão, né, de quem está finalizando, não está finalizando. Estou trazendo aqui para vocês, ó, em exclusividade, a ferramenta lá que é exclusiva para assinante, tá? E aqui estão as recorrências. Você vê que tudo aqui, ó, num gráfico top. E o que é recorrência, galera? Recorrência, para quem me acompanha aqui já há mais tempo já sabe. Para quem está chegando aqui por agora, a recorrência é o que a palavra está dizendo mesmo, o que é recorrente. Quando você chega para alguém e fala assim, qual é a recorrência disso, né? Quantas vezes isso está acontecendo? E a recorrência aqui é a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui eu estou falando da recorrência dos últimos 3 jogos para goleiro. Lembrando que aqui nessa plataforma tem Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. O único que não tem aqui é a Sul-Americana. Então a gente está conseguindo pegar jogos da Copa do Brasil. Então você vê estatísticas não só do Brasileirão, mas como de outros campeonatos. Isso é bem, bem interessante. Então eu estou pegando aqui dos últimos 3 jogos, posso botar aqui dos últimos 5 jogos. Mas se eu pegar aqui dos últimos 5 jogos, por exemplo, uma média aqui, ó, de 4 pontos para goleiro, qual é o time que vem cedendo de forma recorrente aí pelo menos 4 pontos para o goleiro? A gente vai ter alguns times aqui se destacando, né? Ó, América Mineiro, Cruzeiro, Goiás, São Paulo, Galo, Curitiba, Fortaleza, Inter e Vasco. Todos esses times aqui estão cedendo pontuações para o goleiro. Mas pontuação, às vezes, a gente está falando de SG, né? Então, quando eu coloco aqui em defesa, né, quando eu trago aqui defesa para goleiro, aí as coisas ficam mais claras, né, de recorrência. Então, qual é o time que está cedendo 4? Qual é o time que está cedendo 5 de forma recorrente? Então, isso aqui é muito interessante. Ó. Você vê aqui com o América Mineiro, quando eu coloco 5 defesas, o América Mineiro, 80% dos jogos, dos últimos 5 jogos que fez, cedeu 5 defesas para goleiro. Em 4 jogos, né, que o América fez, dentro desses 4 últimos jogos aí, seguidos, o América rendeu bastante. Tá? Então, deixa eu colocar aqui 4 defesas, porque 4 defesas é interessante porque fez 4 pontos, está ali com 9, tomou um gol, perdeu SG, fica com 3. E eu acho que 3 é uma pontuação ok, né, para um goleiro que perde SG. É claro que a gente quer sempre ali os 5 pontos, mas aí também exigir que um goleiro faça 6 defesas é muita coisa. Então a gente está falando ali de 4, mas é que quem tem acesso à plataforma
pode mudar, né? Então, por exemplo, o Fortaleza aqui nos últimos 5 jogos está com 100%, na casa de 5. E aí aqui você consegue ver quais realmente são os times que estão finalizando bastante. Aqui tem a visão mandante e visitante, ou seja, nos jogos que o Fluminense fez em casa, nos jogos que o Galo fez fora de casa, você vê que aqui a recorrência também é alta, né? A gente está falando de uma recorrência de 80% nos últimos 5 jogos seguidos e de 60% nos últimos 5 jogos quando o Galo jogou fora de casa. Ou seja, em 4 de 5 jogos que o Galo fez, né, e seguidos dos últimos 5, em 4 deles o goleiro adversário fez pelo menos 5 defesas. Quando o Galo jogou fora de casa, nos últimos 5 jogos que o Galo fez fora de casa, em 3 dele o goleiro adversário fez pelo menos 5 defesas. E aí você consegue mexer aqui para ver qual que é o equilíbrio, né? O Galo realmente está ali naquele equilíbrio de 2, né? Um equilíbrio na casa de 60%. Então, não bate muito além disso. Então, quando você chega ali nos 4, né, mais ou menos ali o que vem batendo, né? Vou deixar aqui em 4%, tá? Para a gente dar em 4 finalizações. E aí a gente tem o América Mineiro, Bahia, Grêmio, Cruzeiro, Goiás, todos esses times aqui, Galo, Fortaleza, Palmeiras, né? São times aqui interessantes. E aí, quando a gente olha o FCG dessa galera, né? O Curitiba, por exemplo, ele tá aqui com 40%. Mas por que o Curitiba está com 40%? Né? Porque quando a gente olha o cruzamento de scout, e aqui também é a mesma situação, vou olhar os últimos 5 jogos, por exemplo, quando eu vejo aqui o cruzamento de scout e eu vejo o scout aqui de defesa, né? Qual o time que está cedendo defesa e tal. Aqui a gente tem nos últimos 5 jogos a quantidade aqui bem alta, né? Você está vendo aqui que é bem alta quando a gente olha os últimos 5 jogos, a quantidade de defesa cedida, né? Esqueci de colocar para o goleiro. Aqui, de defesa cedida, você está vendo que tem bastante time aqui, com muita coisa. Quando a gente coloca 5, só o Galo aqui cedeu 33, né, defesas. É muita coisa, né? Então, quando você pega uma média aqui, mais ou menos 6,6, então por isso que está um negócio mais alto. Aí, o custo está na casa de 4. Se você quiser ver só do brasileiro, tem aqui, né, o escala 10. E aí você vê, o Coxa, nos últimos 3 jogos que fez, está cedendo 7,5 pontos. Mas em questão de defesa, tá ali, 3 defesas, levou um gol, aí aqui foi 7, aqui foi 3. Então, é um time que vem cedendo defesa, tem finalizado, mas tem uma dificuldade de fazer gol. Já o Galo não, né? O Galo vem cedendo bastante defesa. 4 defesas cedeu aqui pro Cap. Contra o Santos já foram 5, contra o Vasco foram 10. Então, um time que está finalizando bastante, né? Então, dado isso, galera, dado que a gente está falando em questão de pontuação, em questão de defesa cedida, né? Eu posso pegar aqui, e analisar por scout, colocar aqui um scout de defesa nos últimos 5 jogos, que só tem 3, mas aí a gente vai ver, olha quanto que de defesa que o Fortaleza cedeu, 13, 6, 5, né? Então, a gente tem o Cássio aqui como uma opção, o Galo, né, cedendo ali no mínimo 4, tem Flamengo, Palmeiras, quando a gente olha pelo outro lado, o Grêmio, que apareceu ali também, cedendo bastante defesa e tal. E aí, dentro dessa lógica, a gente tem alguns times, né, que estão cedendo aí algumas boas defesas e que tem aí um potencial, sim, de saldo, de segurar SG e por aí vai. E aí, dentro do nosso time base, a gente tem alguns goleiros que podem ser interessantes. Primeiro, para quem não tem dinheiro, os goleiros mais baratos são Gabriel Grando, Everson e Lucão. O Gabriel aqui do Curitiba, ele também tá, né? Vamos botar os goleiros abaixo de 5, né? Walter, Gabriel, Everson e Lucão. O Walter é um goleiro meio que kamikaze, porque, olha só, o América Mineiro tá cedendo bastante desarme, né? Até mesmo contra o Santos. A gente até falou do João Paulo, que era um goleiro bom para defesa. O Santos foi lá e levou 2 gols. E ainda assim,
o João Paulo ficou com 3 defesas. Qual que é o grande problema aqui desse jogo aqui do América, né? O América, como mandante, se acabar fazendo um gol ali no Cuiabá, acho que pode meter 1, 2, pode dar uma segurada. Então, se o Cuiabá segurar, eu acho que o Walter pode explodir sim, tá? Então, desses goleiros aqui, né, mais baratos, eu gosto muito do Walter. O Walter vem fazendo aí pelo menos 2 pontos, já são 9 defesas do Walter. Então, o Cuiabá é um time interessante. E o Grêmio, apesar do RB Bragantino não ter essa quantidade enorme, né, de finalizações, mas em 2 jogos que fez ali na casa de 5. O que me preocupa é que fora de casa não fez nada, né? Fora de casa o Bragantino não fez nada. E isso também acaba sendo interessante, porque, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui um negócio chamado expectativa de gol, né? Que é o XG. Quando a gente olha, isso daqui também é um material lá do plano. Isso daqui é o seguinte: o que é o XG? XG nada mais é do que a expectativa de gol que o time gerou no jogo ou nos jogos. Expectativa de gol são gols esperados, é aquela coisa, aquelas estatísticas de gol, né? Da probabilidade de gol. Não. O que é o XG? O XG, na verdade, é o quanto que aquele time, dentro daquele jogo, deveria ter feito de gol baseado nas finalizações que ele fez. Então, assim, você pega de onde o time finalizou, cada finalização dessa tem um valor, né? E no final do jogo, esses valores são somados e ali dá mais ou menos quanto que seria, né, o gol, a quantidade de gols que o time deveria fazer, né? Então, nada mais é que ele mede o volume ofensivo dos times, né, através das finalizações que esses times fazem. Então, mede esse volume ofensivo, mede esse volume de finalização, mede da onde estão sendo as finalizações, né? Se essas finalizações realmente geram alguma boas pontuações ali para gol, e aí você tem ali esse ponto. Então, por exemplo, nos últimos 3 jogos aqui, a gente está falando só de Brasileirão, olha o que eu estava falando sobre o Bragantino. O Bragantino, nos últimos 3 jogos que fez, ele deveria ter feito 4,2 gols. Isso é muito pouco, né? Quando a gente fala de 4,2 gols dividido por 3, dá 1,4 gols por jogo. Não é uma coisa assim, não é nada pequeno, mas não é nada também muito grandioso. E aí a gente tem o XG, que é isso daqui, que é a expectativa de gols geradas, e o XGA é a expectativa de gols cedidas. Então, por exemplo, quando a gente fala de expectativa de gol cedida, né, a gente está falando o seguinte: o Cruzeiro gerou nos últimos 3 jogos oportunidades, volume suficiente para fazer praticamente 5 gols. A gente está falando de mais ou menos 1,5 gols por jogo. E o Santos gerou para os adversários, né, nessa casa aqui, 5,5 gols. Ou seja, nos últimos jogos que o Santos fez, os adversários aí têm uma média de gols, de expectativa de gols de 1,8. Isso mostra que o Santos cedeu oportunidades para o adversário, cedeu volume de jogo, cedeu muitas finalizações para os adversários que poderiam resultar ao todo de 6 gols, né, de 5,5. Assim como o Vasco cedeu 5,8 e por aí vai. Tá? Então aqui, pessoal, é interessante a gente ver, porque os times que mais têm volume ofensivo, vocês estão finalizando menos, o primeiro é o Atlético Paranaense, o segundo é o Corinthians, né, 3,4, isso dá uma média de um de expectativa de gol por jogo. Botafogo também está bem baixo, e olha que interessante o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vem cedendo para os adversários menos de 1 de expectativa por jogo, né? Então, assim, é um time, desculpa pela tosse, é um time que não vem dando muitas brechas para o adversário finalizar. É uma defesa que vem funcionando, né, em questão de conseguir travar aí as finalizações. Mas o Galo levou gol de fulano, levou gol de ciclano. Realmente, levou gol,
mas aí isso acaba acontecendo. O que a gente tem que se apegar aqui é a quantidade de gols de expectativa que o time vem conseguindo conquistar e que o time vem cedendo. E aqui, logicamente, que eu trago minha recorrência, que nada mais é o seguinte: quando eu trago aqui a recorrência XG, eu estou colocando aqui uma base que é 1,5 gols, ou seja, qual é o time, né, que de forma recorrente, né, dos últimos 5 jogos, aqui só tem 3, né, como eu já tinha falado, vem conquistando acima de 1,5 gols. Aí você vê, ó, Cruzeiro 2 de 3, Fluminense 2 de 3, América 2 de 3, São Paulo, aliás, América 3 de 3, São Paulo 3 de 3, Goiás 2 de 3. Esses são os times que nos últimos jogos, né, nos últimos 3 jogos, a expectativa de gols que eles geraram nos jogos que eles fizeram ultrapassou 1,6. Na verdade, nem é 1,5, é 1,6. Então, eles criaram oportunidades, eles finalizaram para que fizessem 1,6. Pardal, por que 1,6? Porque 1,6 é um volume alto, já meio que passou ali da oportunidade de fazer um gol, então são times que provavelmente geram oportunidades e pelo menos um gol deve acontecer, então ficaram muito próximos de fazer 2. Então são times que têm volume ali para fazer de 1 a 2 gols, tá? E ao contrário, a mesma coisa. Qual é a recorrência do time que vem cedendo ali mais de 1,6 de expectativa por jogo? E aí você vê, ó, que Cruzeiro e Santos está lá em cima, né? O Cruzeiro tem gerado ali uma expectativa de forma recorrente de 1,6, acima de 1,6, e o Santos vem cedendo para o adversário essa expectativa em torno de 1,6. Então, assim, isso é interessante para a gente ver quais são os times que estão mais baixo, né? Então, por exemplo, o Bragantino não está rendendo muita coisa, o Cuiabá não está rendendo muita coisa, o Vasco não está rendendo muita coisa. E isso é importante para a gente ter essa visão quando a gente fala de SG, de goleiro e por aí vai, tá? Então, assim, galera, por que eu dei essa passada aqui super rápida, né? Até porque o nosso vídeo já tá beirando aí uns 15 minutos, até mais, mas para a gente entender quais são os jogadores, o potencial desses determinados jogadores. Então, por exemplo, eu acho que o Grêmio tem uma chance de segurar um saldo. Então, é um goleiro interessante aí para a rodada. O Walter é um goleiro mais kamikaze. Outro goleiro que eu acho que pode se dar bem é o Marcos Felipe, né? Se segurar um SG. Lembrando que a defesa, o sistema defensivo do Bahia não é lá essas coisas. Você tem o Cássio jogando em casa, que o Fortaleza finaliza demais. Então, esse Corinthians aí, esse Fortaleza fora de casa pode acabar sendo uma boa oportunidade para o Cássio. Você tem o Perry pegando o Galo, né? A gente viu aqui que uma das maiores FCGs é o do Galo. A gente tem visto a quantidade de defesas que o Galo vem cedendo. Tá? Então, goleiro, eu não acho que tenha um goleiro base aqui para essa rodada. Eu não vejo que tenha essa questão aqui de base. Na verdade, eu acho que tem poucos nomes assim que são meio que unânimes, né? Acho que você tem muita opção. Eu de goleiro eu ainda não sei qual que seria interessante, mas para você que está sem cartoleta, tô com pouquíssima cartoleta. Cara, o Gabriel do Grêmio é uma das boas opções. Até porque se você pegar Rafael Cabral, Fábio, o Everton, né? Estão todos ali acima de 8 cartoletas. Se você tiver cartoleta, beleza. Se não tiver, dá uma segurada. Até o próprio Cássio, né? Custa 8. Então, assim, quase 8, né? Que o Cássio tá valendo e tal. Então, vou deixar aqui como base o goleiro do Grêmio, porque eu acho que o goleiro do Grêmio ali tá baratinho, custando 4 cartoletas, então daria para dar uma economizada. Até porque aqui é indiscutível que a gente não pode deixar de colocar. Cadê? O homem está até escondido. De colocar o Cano no jogo, né? Para mim, assim, é meio que indiscutível. O Cano é meio que a unanimidade dessa rodada aí frente às outras opções.
Então eu vou precisar dar uma economizada porque o Cano já está custando 15 cartoletas. Lateral. Cara, lateral, vamos lá na nossa recorrência de novo, vamos dar uma olhada aqui na recorrência lá do Power BI. Quando eu olho aqui a minha recorrência de desarme, tá? E aí eu vejo para lateral, por exemplo, aqui está cruzamento, mas vamos lá na recorrência. Já está em defesa, vou botar desarme. Lateral. Ó, lateral direito, colocar 4 desarmes, tá 3. Quando eu coloco 3 desarmes, né, ali em questão de... E aqui, pessoal, eu posso colocar um monte de coisa. Ó. Eu posso colocar aqui, por exemplo, assistência para lateral. Ó. Então, quais são os jogadores, quais os times que estão cedendo assistência? Pelo menos uma assistência. Lateral direito, para lateral esquerdo. Olha o Corinthians aqui. Olha o Cuiabá, cara. O Cuiabá, nos últimos jogos, nos últimos 5 jogos, em 3 deles o Cuiabá, um lateral esquerdo, acabou dando uma assistência, né? Então o Cuiabá, que nessa rodada pega o América Mineiro, né? Talvez, vamos ver lá no Joga 10 News, eu acho que é o Marlon, que está provável, mas talvez faça sentido eu fazer uma apostinha aqui no Marlon. Ó, porque o que ele está falando é que esse lado aqui está meio zoado. Então, ou o Marlon, ou o Overaldo, até mesmo o Benítez. Mas acho interessante, porque realmente é um indicador extremamente alto, né? Quando a gente está falando aqui de assistência, principalmente para lateral, né? Lateral até apoia bem, mas a gente está falando, tipo, nos últimos 5 jogos, a gente ter 3 deles, né, onde o Cuiabá cedeu assistência, é bastante coisa. Tá? Então, a gente consegue ver isso. Vamos voltar lá para os desarmes, que é o que a gente quer ver de lateral. E aí a gente tem visto aqui uma recorrência baixa, né? Se a gente for pegar aqui 3 desarmes no lateral esquerdo, muito baixo nos últimos 5 jogos. Se a gente pegar nos 3 jogos, até dá uma melhorada, Bahia, Fluminense, Bragantino, mas nos últimos 5 jogos o negócio está mais controlado. Mais para o lateral direito, você tem Bahia, Grêmio, Cruzeiro cedendo, né? E a gente sabe que é por causa do Bruno Rodrigues, Inter está cedendo também. Então, assim, tem alguns pontos que são interessantes da gente analisar antes da gente fazer esse ponto. Então, uma coisa que eu gosto muito de analisar é a perda de posse dos jogadores, né? Então, quando eu coloco aqui, ó, por exemplo, deixa eu colocar todos os jogadores aqui. Quando eu coloco todos os jogadores aqui, eu olho pela perda de posse, eu vou botar, sei lá, os últimos 5 jogos, eu tenho um Hulk que perde muita posse, eu tenho o John Kennedy que perde muita posse, mas a gente não sabe se vai jogar. E eu tenho o Bruno Rodrigues, né, que aí eu acho que o Cruzeiro acaba sendo favorito, Caule do Bahia, Marcos Leonardo. Então, isso daqui a gente consegue ver. Quando eu chego aqui no Gabriel Peck, ó, que ele realmente é um jogador que perde muita posse de bola, tá com 24, e a gente olha o jogo do Fluminense, a gente tem o Marcelo aqui na marcação do Gabriel Peck, mas olha aqui o jogador que está indo como volante. E aí esse jogador como volante, ele tende a desarmar mais, porque o Marcelo é bastante ofensivo. E nisso que o Marcelo é bastante ofensivo, ele deve dar uma segurada para pegar os contra-ataques, que são feitos, né, através do Peck e do Alex Teixeira, e muitas vezes até do Puma Rodrigues. E como a gente tem um lateral, né, que está jogando como volante, eu entendo que é uma boa oportunidade a gente colocar o Alexander do Fluminense, dado que, caso segure SG, eu acho complicado nessa questão de segurar SG, pelo fato de ser um clássico. O Vasco gosta de jogo assim, onde não precisa propor, precisa correr atrás, mas dado que ele precisa de 0,82 para valorizar, custa 8 cartoletas, né? Então tá ali numa pontuação interessante. E quando a gente olha o jogo que ele jogou aqui, ó, como
acho que nem foi esse, mas um jogo que ele jogou como volante, ele desarmou bastante, né? Foi um jogo que ele jogou como volante, acabou desarmando bem, né? Então acho que vale a pena a gente pensar aqui no Alexander, pelo menos num time base. Mas lateral a gente tem bastante, porque olha só, quando a gente olha, por exemplo, o Daniel Ruiz e o Nathan Santos são dois jogadores que cedem bastante desarme também. Desse lado, o Mendonça e o Lucas Pires, o Mendonça cede muito, o Lucas Pires é bem frágil aqui na marcação. E aí a gente tem Marlon e o William. E aí eu vou trazer outra informação que a gente tem lá na nossa plataforma, que é o destaque de participação em gol. Olha que interessante, quando eu coloco o Cruzeiro aqui e eu classifico pelas participações em gol, participação em gol é gol e assistência. Eu tenho o Bruno Rodrigues assim, bombando, né, no percentual de participação em gol, metade praticamente da participação em gol geral ali do Cruzeiro teve a participação do Bruno, mas nos últimos 5 jogos o Bruno se mantém e olha quem apareceu, o William. O William, que é lateral direito, acabou aparecendo aqui, tendo 2 participações em gol nos últimos 5 jogos. Então, os laterais do Cruzeiro são laterais bem interessantes também para essa rodada. Já tem o Alexander aqui, que eu já falei. Nesse jogo aqui tem o Marlon, né? Como a gente falou, o Cuiabá vem cedendo assistência aqui para lateral esquerdo. Isso aqui é interessante, então dá para ficar no pensamento. Acho que São Paulo Internacional é um jogo mais complicado. São Paulo está com vários desfalques, assim. Provavelmente o Internacional também vem com vários desfalques. O pessoal está bem exausto. Atlético Paranaense e Flamengo. Gosto do Ayrton Lucas mais pela questão ofensiva, mas a gente nunca sabe se o Ayrton Lucas vai jogar ou não. Questão de Bahia e Curitiba. Aqui não tem muito lateral, né? Não tem lateral que a gente possa olhar. No Botafogo e Galo, acho perigoso, apesar do Rubens ter um potencial em função do Júnior Santos ceder bastante desarme, né? E o de Plácido ser um jogador bem fraco ali na marcação. E tem o Piquerez, o pior lado aqui do Goiás é o lado direito, né? Nessas costas aqui do Apodi. Então o Piquerez pode acabar se dando bem em cima disso. E aí a gente ainda também tem os laterais do Grêmio. O Diogo Barbosa, não sei se joga o Diogo Barbosa ou o Reinaldo tá voltando de lesão, aí fez um jogo treino no meio de semana. Eu acho que ainda talvez não seja o jogo que ele vai começar jogando. Tem o Fábio, né? O Fábio é um lateral que tem bastante potencial na rodada, porque vai pegar aqui o Sorriso, cara. O Sorriso cede muito desarme. Então, é um lateral também bem interessante para a rodada, que eu acho que vale a pena a gente ficar de olho. Então, vocês veem que tem muita opção aí de lateral. E aí, pessoal, não tem certo e errado. Volto a falar, para você que está com pouca cartoleta, a gente tem o Fábio com 5.4. Então, você pode colocar aqui, ó, por exemplo, o Fábio, coloca o Alexander e tenta colocar alguém aqui do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro tem grande potencial. Os laterais do Cruzeiro têm bastante potencial também. Então, não dá para a gente pensar... o que eu acho que você pode fazer? Coloca os jogadores que você acha que tem grande potencial, né? E depois você faz os cortes para ver o que vale. Você vê que o Marlon tem uma média muito alta, o Marlon vem fazendo boas pontuações, e o William também não está muito atrás, né? O William fez só uma pontuação bem ruim na primeira rodada, fez 10 na segunda, fez 11 agora na última. O Marlon tem 16 desarmes e uma assistência. E o Marlon, pessoal, ele pega exatamente aquele lado que eu falei lá do Santos, que vem com o Daniel Ruiz e o Nathan Santos. Na minha visão, o Marlon ele deveria entrar nesse time base. Só que aí você vai ter que fazer uma conta, né? Porque se eu colocar o Marlon aqui, qual é o outro lateral que vale a pena colocar? Como eu falei, eu gosto muito do Alexander nessa rodada, mas eu acho que tem vários laterais de potencial. Não tive
dinheiro para colocar o Alexander. Você pode colocar o do Grêmio, tá? Na zaga, eu acho que meio que na base a gente coloca o Gomes, né? Acho que bola aérea ali é uma coisa muito interessante. Você fica aberto uma vaga. Pessoal, a defesa mais barata da rodada é a defesa do Grêmio. Não tem muito para onde correr. Porque tem a opção do Bruno o Vini, que está custando 2,74. E olha só, um ponto muito interessante sobre o Bruno é que ele é um jogador. Aqui nem dá muito para ver, né? Ele ainda não jogou. Mas ele é um jogador, cara, que quando ele joga junto com o Bruno Alves, por exemplo, ele é o jogador meio que vira um pouco de referência na área. E o Red Bull Bragantino não é um time bom de cabeça, né, de bola aérea. Então, assim, você pode dar essa economizada e colocar aqui o Bruno Uvni, né? Aí, enfim, para você dar uma pequena equilibrada nas cartoletas, porque só esse time aqui colocando com o Marlon, a gente já está gastando 54 cartoletas. Então já tem assim um custo bem alto dessas cartoletas, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, eu vou tirar o Marlon porque ele está mais caro. Eu vou tirar o Vini e eu acho que na base, o goleiro também acho que eu tiro. E eu acho que na base do time, para quem está precisando de cartoleta, o goleiro do Grêmio é a melhor opção. Mas quem não está precisando, a base, pelo menos, eu acho que tem que ter Gomes e Alexander, pelo fato do Alexander estar jogando de meia ali de volante, então tem mais chance de desarme. O Vasco é um time que cede bastante desarme, tem uma chance de SG, está mais próximo ao gol, então acaba sendo uma oportunidade. E ali na lateral, aí você tem o Marlon, aí você tem o próprio Piquerez, né, jogando contra o Goiás, o lado direito ali do Goiás é bem ruim. Piquerez nem tá tão caro assim, tá custando 7,78. Então, se você não tiver dinheiro para o Marlon, fica tranquilo, bota o Piquerez, bota o do Grêmio, tá? Não precisa ficar no desespero. E aí, pessoal, eu acho, na minha opinião, que nesse time base deveria ter algum jogador, tá, da defesa do Cruzeiro. Eu acho que faz sentido ter, porque eu acho que tem boas chances do Cruzeiro segurar o SG. Então, se você não estiver achando outro zagueiro, você tem o Castan custando aqui a 6,22, tá? É o da defesa aí do Cruzeiro como um todo, é o mais baratinho. Bom, vamos lá para o meio-campo, né? Galera, meio-campo, eu acho que tem algumas unanimidades. Aliás, eu acho que não tem tantas unanimidades assim, mas eu acho que o Veiga é um jogador que tem que estar no time. O Veiga voltou de lesão voando. O Goiás tem uma péssima marcação na bola aérea. O Veiga está batendo escanteio praticamente com a mão. O Gomes, sem o Murilo, provavelmente o Murilo não joga porque ferrou o ombro. Deve ser essa referência dentro da área, tá? Então, e quando a gente pega, né, os jogos do Palmeiras, o Palmeiras estava necessitando muito desse jogador, né, de qualidade ali, que é o Veiga. E outro jogador que eu acho que faz todo sentido, né, tá no time é o Arias. Cadê o Arias? Porque quando a gente pega aqui, ó, dentro do Fluminense, nos últimos 5 jogos, apesar de não ter nem o Cano, nem. Aliás, o Cano está aqui, né, nos últimos 5 jogos. Mas apesar de ter pouca participação do Cano em gols e assistências na rodada, quando a gente pega na temporada, o Fluminense fez 49 gols. O Cano e o John Arias juntos, eles foram responsáveis por 65% das participações em gol do Fluminense. E aí, se você colocar o Ganso, vai para 77%, ou seja, o Fluminense ele meio que está resumindo nesses 3 jogadores. Praticamente 80% das participações em gol do Fluminense
vieram desse trio Cano, Arias e Ganso, tá, galera? Então é bom ficar ligado nisso. Então eu acho que o Arias ali pelo jogo, pelo momento do Fluminense, acho que ele acaba entrando aqui no time base. E aí a gente tem muita opção interessante para a rodada, muito jogador que eu acho que pode render. E aí, cara, o que é interessante é a gente dar uma olhada lá nas recorrências e a gente vai ver mais ou menos essa visão. Ó, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui a gente está vendo os 3 desarmes lateral esquerdo, né? Então você tem o Santos, ó, cedendo aqui em 2 jogos que fez, cedendo desarme, então o Marlon acaba sendo reforçado. Bragantino ali para lateral esquerdo também, né? O resto está bem mais leve. E aí para lateral direito o Grêmio tá bombando, Bahia tá bombando, Inter tá bombando, Cruzeiro, Bragantino também tá bombando ali para lateral direito. Então tem bastante coisa, mas são poucos jogos, né? Acaba sendo poucos jogos, não dá muito para a gente medir. Mas ó, quando a gente olha aqui a recorrência para participação em gols para meias, olha que interessante. Bragantino, 2 jogos que fez, dos 3 jogos que fez, em 2, um meia foi bem, né? Teve um gol, uma assistência. Flamengo também cedendo. Aí, ó, só ali do Bragantino, a gente já tem Bitelo e Cristaldo e Urbina, né? Já é o trio do Grêmio. Você vê que o Bragantino vem realmente cedendo participação em gol aí para mim. Flamengo, Terãs se jogar. América Mineiro, aí eu já acho que é mais difícil. Aí você tem um Corinthians que, se depender, se o Pikachu jogar, pode ser que o Pikachu funcione. Atlético Mineiro, 67%, tem o Eduardo. Fortaleza, né, também está cedendo. Aí tem que ver qual o meio do Corinthians que vai. E o Coxa, também com 67%. E aí a gente tem Cauli, tem Tassiano, né, tem alguns jogadores ali que são bem interessantes. E quando a gente olha a pontuação, ó, Galo em todos os jogos, pelo menos um meia fez 4 pontos. Coxa, em todos os jogos, pelo menos um meia adversário fez 4 pontos. Fortaleza também está nessa casa. Então você vê que tem muitos jogadores ali com bastante potencial. Até, pessoal, se vocês quiserem não arriscar no Arias para colocar outros jogos que, assim, mal ou bem, o Vasco e o Fluminense é um jogo mais... é um clássico. Então, se você quiser tirar o Arias, né, matar o Arias ali para tentar colocar outro jogador, é interessante, porque clássico é clássico, né? Sempre tem essa situação. E você já está indo com Cano, corre o risco, obviamente, porque o Arias, quando tem um jogo bom, ele acaba indo bem, mas na teoria é um jogo, é um clássico. E aí a gente tem muita opção, né? Deixa eu ver aqui dos jogadores aqui que a gente pode colocar. Então, ó, a gente viu lá o Arias, né, e o Ganso, são 2 jogadores ali que podem render. Contra o Cuiabá, eu acho que o Benítez pode funcionar também. O Cuiabá é um time bem frágil, e a gente viu lá, né, a questão do XG do América. Quando a gente olha aqui, ó, olha o XG do América. 6,1. Em todos os jogos, o América produziu para 2 ou mais gols. Aliás, acima de 1,6 gols, né? Então, todos os jogos que o América fez até agora no Campeonato Brasileiro, ele deveria ter feito 1,6 gols, ou seja, muito, já teria que ter feito um gol, ter saído com um gol, e deveria ter ficado próximo ali de 2 gols. E aí, apesar do Cuiabá não ceder tanto, o volume do América Mineiro é muito grande. Por isso que eu acho que o Walter pode ser um goleiro bem interessante, porque se o América Mineiro continuar com essa dificuldade de fazer gol, eu acho que pode sair do primeiro tempo, Walter já com umas 4 ou 5 defesas. Então, você tem ali o Benítez ali como uma boa opção para a rodada, acho que funciona. Com relação ao São Paulo, é mais difícil, mas acho que se o Michel Araújo jogar, tem um potencial, dado que o Inter também tem uma recorrência ali grande para meia. O Flamengo, como a gente mostrou lá, se o Terãs jogar,
pode ser que acabe rendendo alguma coisa. Bahia, cara. Caule e Tassiano, 2 jogadores que podem aparecer. O Caule é um jogador mais avançado e o Tassiano é um jogador que vem chegando mais. É difícil a gente saber qual é o jogador que pode ir melhor, né, nessa questão do Bahia. Eu acho que um ofensivo do Bahia é bem interessante a gente colocar. O Tassiano ele é mais caro, mas o Tassiano, 2 jogos que fez, ele foi muito bem. Em um ele fez um gol, outro ele deu assistência. O Cauli, ele já fez aí 3 jogos e tá fazendo aí 2 pontos, 4 pontos, né? Não é uma coisa assim absurda. Quando eu coloco aqui, ó, os scouts de ataque, por exemplo, ele até tem, ó, ele tem 4 finalizações, 2 finalizações para fora. O Tassiano, ele finaliza menos, tá vendo? Então ele é aquele jogador surpresa que chega por trás, ele teria que dar uma olhada nos jogos. E o que eu acho interessante, se a gente for pegar aqui o Bahia, por exemplo, o Tassiano tá no melhor momento, né? Porque tem ali um gol e uma assistência, mas o Cauli, ó, ele tem bastante participação em gol, né? E outra coisa que me chama muito a atenção, quando a gente olha passe para finalização, que é isso aqui, ó, passe para finalização é o último passe, né? O último passe ali que o jogador dá pro atacante ou para qualquer outro finalizar. Olha a quantidade de passe para finalização que o Cauli, né? Não sei, deu. São 11 em 4 partidas. Está falando de 3 passes para finalizações por jogo. Esse passe pode se transformar numa assistência, né? E é disparado. O restante aqui, ó, até o Vitor Jacaré tá rodando. O Tassiano tem muito pouco, joga mais atrás. E eu acho que o Cauli é um nome muito interessante para a rodada, inclusive pelo valor, né? Custa baratinho. Então, assim, pô, vale a pena colocar ele, vale a pena, como eu falei, no Grêmio tem jogadores ali super interessantes, Vina, Cristaldo, Bitelo. Eu gosto mais do Cristaldo, né? Eu acho que o Cristaldo acaba batendo bola parada, então é um jogador bem interessante, está custando 8. Então é um jogador também interessante para colocar. Então, meio que assim, a base fica aberta, porque eu acho que tem jogadores ali que podem funcionar. Bitela é mais caro, então você tem que dar uma equilibrada ali nessa brincadeira. Já no ataque, a gente também tem boas opções, né? Porque quando a gente olha aqui, ó, a gente olha a mesma recorrência para participação em gol para atacante, América Mineiro, todos os jogos teve uma participação em gol de atacante, ou seja, teve um gol ou uma assistência do adversário. Cuiabá, 100% dos jogos que fez um atacante adversário fez aí o gol ou assistência. Aí quando a gente olha aqui, ó, no Cuiabá, a gente vai ver isso, ó. Contra o Grêmio, o Galdino fez um gol. Contra o Bragantino, a gente teve o Sacha. Aliás, o Borbas fez um gol. Tá? Então, contra o Bragantino aqui, o Borbas acabou fazendo um gol. E contra o Palmeiras, a gente teve assistência do Dudu e a gente teve um gol do Flaco Lopes e um gol do Endrick. Então, assim, você vê que em todos os jogos, né, ainda fora a FT do Soares, tal. Então, todos os jogos o Cuiabá cedeu aí algo para atacante. Coxa, 100% dos jogos. Vamos lá olhar o Coxa. O Coxa, inclusive, é um dos times que mais cedeu aí para atacante. Contra o São Paulo, Marcos Paulo fez gol. Contra o Fortaleza, Romero fez gol, Guilherme deu assistência. Contra o Flamengo, Pedro fez gol, entrou no finalzinho, Gabigol também acabou fazendo gol. Então, também um bom potencial aqui para atacante aqui do Bahia. Aí Flamengo está com 67, Bahia com 67, Fortaleza com 67, aparece ali o meio com o Roger Guedes, Bragantino com 67%. Né? A gente pode ver até por aqui, ó, pela recorrência. Deixa eu colocar aqui para atacante.
Gol, né? Quero ver gol. Para atacante, ó, nos últimos jogos, você tem América Mineiro, 60%. Lembrando que esses 5 jogos são 5 jogos não só do brasileiro. Quando eu colocar o brasileiro aqui, ele pode aumentar um pouquinho, mas tem brasileiro, tem Copa do Brasil, então estou colocando 5 jogos. Posso colocar 7, né? Então tem esse ponto. Ó, eu tenho América Mineiro, Cap cedendo bastante, tá? Olha o Curitiba. 80% dos jogos que ele fez ali, um atacante acabou fazendo um gol, ou um atacante adversário. Galo também cedendo, parece um pouco o Tiquinho Soares, RB Bragantino aqui, né, cedendo bem. O Galo, inclusive, fora de casa, os atacantes estão fazendo a festa. E a gente pode olhar até assistência, né? Assistência Curitiba também aparece aqui, né, para atacante. Olha só que coisa interessante. É menor a recorrência, mas, ou seja, está cedendo. E o Palmeiras, né? Ó, o Palmeiras está bem alto aqui para atacante. Então, você tem aqui, cara, o Soares, né? Eu acho que a recorrência é alta, Grêmio jogando em casa, o Soares finalizando para caramba, vai com uma linha bastante ofensiva, essa linha do Grêmio, quando eu coloco aqui, ó, essa linha do Grêmio é bastante ofensiva, com Vina, Cristaldo e Bitelo, então o Soares vai acabar recebendo bola, acho que o Grêmio vai para cima para tentar fazer resultado. Essa zaga aqui do Bragantino é bem mais ou menos, tá? Mas não é de bobeira, tá? O Bragantino não é de bobeira, não. Eu até tenho um pouco de receio do SG do Grêmio. Eu prefiro o SG do Cruzeiro, tá? Se tiver que arriscar. Mas o Bragantino fora de casa às vezes não rende muito. Então, a gente tem várias opções aqui, como eu falei. Uma das opções é você colocar o Bruno Rodrigues. Por que uma das opções é colocar o Bruno Rodrigues? O Santos nem está cedendo lá essas coisas, né, para atacante. Mas, cara, olha a quantidade de defesa que o João Paulo conquistou. 5 contra o América, 5 contra o Galo e 5 contra o Grêmio. 5 defesas periódicas para todos os jogos. Quando a gente coloca no geral, e a gente pega aqui os últimos 5 jogos, coloco lá no Cruzeiro, por exemplo, vou botar aqui no ataque, e eu coloco qual é o jogador do Cruzeiro que mais tem finalização nos últimos 5 jogos? Gilberto e Bruno Rodrigues. Finalização defendida. E finalização para fora? Bruno Rodrigues e Gilberto. E gol? Bruno Rodrigues e Gilberto. E o Bruno Rodrigues tem, além do gol, tem uma assistência. Então, quando a gente pega os últimos 5 jogos desses camaradas aqui, cara, a gente está vendo que tanto o Bruno Rodrigues quanto o Gilberto são jogadores que finalizam, né? Se a gente for pegar das finalizações do time, Bruno nos últimos 5 jogos aqui tem 17, Gilberto 18, Matheus Vital 9. E aí tem o Felipe Machado ali correndo por fora, mas você vê que os outros assim, ó, muito pouco. Aí entra o William aqui com 6 também, que é interessante para um lateral. Mas você vê que se é um time que vem cedendo, né, vem rendendo defesa, ou seja, tá gerando defesa ali pro goleiro, deixa eu só pegar aqui. A gente não pode fechar os olhos. E olha só, quando a gente pega, se eu pegar os últimos 5 jogos, você tem aqui alguns times que cedem muito. Ó, o Vasco. Léo Jardim, em 5 jogos, tem 30 defesas, muita coisa. Perri 28, Rafael 23, por aí vai. Quando eu pego todo o campeonato, pego sei lá, quase 20 jogos, olha a quantidade de defesa que o Botafogo cede, né? Está falando de
68 defesas em 20 jogos, né? É muita coisa, né? 68 defesas em 20 jogos, dá uma média de quase 4 defesas por jogo. E o João Paulo não está muito longe, tá com 55, né? 55 defesas. Então, realmente é um time que deixa o adversário finalizar, esse time do Santos. Então, acho que talvez valha colocar aqui alguém do Cruzeiro. Mas é o que eu falei, tem muita opção. Eu acho que o Bruno Rodrigues é uma boa opção. Eu acho que até mesmo se jogar o Keno vale a pena. Você tem o Lima aqui, que pode jogar mais avançado, jogando em casa. Eu acho que o Lima, além de fazer os scouts básicos, é um jogador que participa. Você pode até colocar ele no lugar do Arias. O Aloísio, né, também é uma opção interessante, dado ali os números do Cuiabá. Nesse jogo aqui, São Paulo e Inter, eu acho que é um pouco mais difícil. O Pedro, que é sempre uma boa opção, né? O Pedro é um jogador que sempre participa bastante. A gente tem o Everaldo, do Bahia, a gente tem o Ademir, do Bahia, né? Dois jogadores. O Bahia é o time que pega o Curitiba, que é o pior time assim de defesa e que mais cede para atacante. Botafogo com o Tiquinho Soares super embolado, Hulk, que é sempre o Hulk, fora o Rony, que vai jogar como centroavante, tem aqui os outros Dudu. Então você tem muito jogador interessante aí nessa rodada, Roger Guedes, né? Então, por que eu acho, tá, pessoal? Eu acho que tem, na minha cabeça, é muito difícil a gente não colocar alguém do Bahia nessa brincadeira. Então, eu sugiro colocar alguém do Bahia. Se não quiser colocar o Arias, pode colocar alguém do Grêmio, mas eu sugiro colocar alguém do Bahia. E eu acho que o Caule vale muito a pena você colocar para ter alguém ofensivo desse Bahia. Pode dar certo, pode não dar certo, mas se der certo, pouca gente vai ter esse jogador. E aqui, o fato de você já estar com o Soares, meio que você está sem o Cristaldo, você meio que está cercando ali esse ataque. Então, o que você pode fazer é colocar um Renato Gaúcho aqui para dar uma cercada, tá? Nessa brincadeira. Mas, a princípio, o time base, para mim, parte dessa situação. Quando a gente olha os mais escalados, a gente tem o Cano e o Soares como mais escalado, e realmente eu acho que são dois jogadores ali bem interessantes. E aqui, ó, você vê que o meio-campo mais escalado, você tem o Arias, e eu já falei de outras opções, né? Eu acho que tem que ter o Veiga, acho que o Veiga não tá porque é caro, acho que muita gente não vai acabar não sacrificando, mas dadas as opções mais baratas, eu acho que dá para colocar o Veiga aqui na brincadeira. Então já é um diferencial. E percebe que não tem ninguém aqui do Bahia, né? E em questão do Grêmio, provavelmente está dividido entre Vina, Cristaldo e Bitelo. Então dá para você dar uma arriscadinha aí também nesse meio campo. Acho que tem dois jogadores aqui bem interessantes que podem fazer diferença. Já na defesa, ó, a galera tá indo de Alexander, Gomes, Piquerez, tá colocando o goleiro baratinho e tá colocando o Bruno Alves. Então você pode meio que dar aquela ousada utilizando a informação que eu falei. Por exemplo, quando eu vejo o Bruno, o Vini jogando, ele é meio que a referência nessa bola aérea. Então você pode colocar ele por ele ser mais barato. Como a galera já está dobrando o Grêmio, se você quiser fazer ali, botar 3 do Grêmio e 2 do Palmeiras ou 2 de outro, vale também. E olha que interessante aqui. Muita gente está indo com o Piquerez realmente tem um potencial muito grande. Pouca gente está indo com o Alexander, né? Alexander é um menos escalado, eu acho que tem bastante potencial, mas quase ninguém indo com a defesa do Cruzeiro, que pode ser o diferencial para vocês, né? Como eu falei, dependendo da composição que vocês façam, né? Dá até para você colocar algum do Cruzeiro, dependendo da quantidade de cartoletas que vocês têm. Então, tudo isso aqui vocês podem tentar dar uma cercada, né? Então, por exemplo, pode tentar colocar o Renato, se tiver grana, pode colocar o Bruno, o Vini aqui para dar aquela segurada na cartoleta, né? Então você já está indo com 2 do Grêmio. Quiser colocar o Marlon aqui, e aí não colocar o Piquerez, pode tentar colocar, sei lá, tentar arriscar no Abel, né? Então tem toda essa costura que você pode fazer. Deixa eu até ver se dá para fazer. Por exemplo, se eu coloco
E é isso acontece porque os laterais do Cruzeiro realmente estão bem caros. Mas se você não quiser ir com o Marlon, o William também não custa muito caro. Tá? O William está menos de 10 cartoletas e acho que é um jogador que é bem ofensivo. Mas ó, vamos tentar botar aqui o Marlon. Deixa eu tentar dar uma. O Abel é bem caro. Aí só aí já bateu 100 cartoletas, acaba que deu ruim. Aí eu teria que dar uma economizada boa aqui, colocando o goleiro, colocando o Uvini, ó, 107. Aqui no meio, se eu quiser dar essa arriscadinha, deixa eu colocar aqui. O Cristaldo custa 8, o Caule 5 daria para colocar, e aí no ataque fica aí aberto, né, o atacante, mas você pode colocar, como eu falei, tentar colocar alguém do Cruzeiro, que eu acho que tem um potencial. Tem outros times ali que eu falei que eu acho que tem um potencial, o próprio América Mineiro, o próprio Bahia, né? Acho que também tem aí interessante. O Everaldo custa 9 cartoletas, você já ficaria 120 num time de 120. O Vitor Jacaré é um pouquinho mais caro. O Bruno Rodrigues custa 13, é um pouquinho mais caro, mas você tem a opção do Gilberto, que ficaria em 120, né? Se você quiser colocar o Gilberto. O Everaldo tá carinho também. Então, assim, dá para você montar meio que um time equilibrado, ainda arriscando, colocando o próprio Abel aqui, né? Dando uma segurada. E aí, no pior dos piores, cara, o que você pode fazer é você não ir de Veiga, não tá super escalado, e aí você coloca o Cristaldo, ou o Bitelo, ou enfim, ou o Vina, né? Esses jogadores que estão mais em conta e que fazem aí, que tem média básica, que podem acabar correspondendo. Então, se você colocar esse time aqui com Cristaldo e ainda assim colocar. Deixa eu pegar aqui pelo preço. E quiser colocar o Bruno Rodrigues, o teu time fica com 114 cartoletas. Indo com Abel Ferreira, dobrando aqui o Grêmio, né, com 2 jogadores mais baratos, indo com Gomes, botando o Alexander, botando o Marlon, tá vendo? Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Ah, você acha que é muito ruim ir sem o Veiga? Cara, ruim mas é assim, ele não tá super escalado, não vai fazer toda aquela diferença. Se você não colocar o preju agora, nesse momento, não vai ser tão grande. Mas eu forçaria um pouco para colocar ali o Veiga, né, na opção. Mas reparem que esse é um time aqui interessante, com potencial de saldo, colocando o Abel Ferreira, né? Então, o fato de você colocar o Abel, você está meio que cercando ali para um possível SG do Piquerez, uma possível mitada que o Palmeiras dê. Então, você está colocando o Gabriel, você está colocando o Marlon, que é um lateral mais caro, né? Você está botando um ofensivo do Bahia, você está botando ali ainda uma dobra do Grêmio. Enfim, acho que faz sentido colocar. E aí foi o que eu falei, tá, pessoal? Vou tirar aqui vou tirar aqui os jogadores mais caros, e aí fica aí a base para quem quiser colocar com o Veiga ou sem o Veiga, né? Posso até colocar o Veiga aqui, acho que é interessante, mas quem quiser trocar, você tem a base aí de 6 jogadores, e a gente foi falando de vários nomes, até montamos um timezinho aqui padrão com que tá variando entre 103 sem o Veiga a 120 e pouco com o Veiga. Beleza? Galera, muito obrigado aí, né, para você que está aqui até o final. Bateu aí 1 horinha de vídeo, um pouquinho acima do que a gente está, mas queria mostrar um pouco das nossas ferramentas, acho que para vocês entenderem um pouco dos conceitos. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui sempre dando essa moral absurda aqui para o nosso canal, uma moral absurda para as nossas análises, para os nossos conteúdos, e eu estou aqui retribuindo essa moral, né? Não é à toa que eu estou gravando esse vídeo 3h30 da manhã, não tem corte, peguei ali num take só para ficar mais fluido, mas acaba ficando um pouco maior mesmo quando vai sem corte.
Então, vocês praticamente tiveram aí uma live, né? Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, dá aquele like, compartilha pra caramba aí com uma galera. É muito importante vocês compartilharem. É assim que viraliza, né? Quando um começa a compartilhar direto, acaba viralizando. Deixa aqui like, comentário. E, cara, se você ainda não adquiriu o plano, tá dando mole, tem 15% de desconto. Tá aqui, tá na descrição. Corre, porque esse desconto não vai rolar por muito tempo. E aí eu só vou dar um desconto maior lá na frente, que eu vou fazer a degustação. Mas aí ainda vai demorar um pouco. Beleza? Galera, brigadão. Valeu pelo apoio, valeu pela moral. Boa rodada a todos e espero que essa rodada 4 seja muito melhor do que a rodada 3 e que, enfim, a gente possa comemorar pontuações altas, batendo ali acima de 100 pontos. Fui!